Agacharam-se aos coros, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar. Sente só, nós iremos até Paris, arrasar no Olimpíada. Vem, vem! Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Brunão aqui agora para a gente poder fazer essa videoaula bacana, recuperando algumas dos debates, alguns dos conceitos, algumas das ideias que nós trabalhamos aí nessa disciplina de filosofia ao longo desse primeiro bimestre. Eu sei que terceiro ano sempre rola aquela ansiedade, ainda mais nesse período que a gente está em casa, as coisas parecem que ficam mais confusas ainda. Você fala, poxa, quando vai voltar? Tem exercício para fazer, tem uma série de coisas, né? Mas vamos com calma que a gente consegue estabelecer aqui e a gente consegue continuar estudando, beleza? Então, hoje nessa videoaula eu preparei para vocês 3 dicas importantes, 3 dicas fundamentais para que a gente possa aí recuperar, né, fazer uma revisão dos conceitos que nós utilizamos aí ao longo desse primeiro bimestre, beleza, galera? Então, ó, continuem fortes, firmes no estudo, foco aí no vestibular, porque esse ano é ano de vestiba, beleza? Então vamos lá, ó. Hoje a primeira dica que eu vou dar para vocês é a respeito do conceito de liberdade na filosofia. A gente falou bastante sobre isso em sala de aula, tem aquele episódio super bacana do Natureza Cast que eu gravei com o professor Carlinhos, com o professor Douglas, que a gente debateu, discutiu, pensou sobre esse tema. Hoje eu vou apenas tentar organizar e sistematizar a parte desse debate, beleza? Então, primeira coisa, a gente sabe que o termo, a ideia, o conceito de liberdade, ele é tão antigo quanto andar para frente. Essa que é a grande verdade, né? Se a gente pegar, havia uma determinada concepção, por exemplo, na antiguidade clássica, que é muito diferente das concepções modernas de liberdade, né? Os gregos clássicos, por exemplo, entendiam a liberdade dentro do exercício da esfera pública, ou seja, era algo que estava relacionado, sobretudo, ao mundo público, a dimensão da lógica coletiva. E nós, seres modernos, né, herdeiros, sobretudo, de uma tradição específica, que é a tradição do liberalismo, né, somos pessoas que tendem a compreender a liberdade como uma chave individual. Mas a questão toda qual é que é? É que existem, portanto, concepções individuais de liberdade, assim como concepções coletivas. E o próprio conceito, o próprio termo liberdade é algo que está o tempo todo sendo ressignificado, sendo debatido, sendo repensado diante dos desafios da vida contemporânea, né, pessoal? Então o que a gente pode entender? De maneira simplória, se fosse possível estabelecer uma noção comum, vamos dizer assim, embora a gente saiba que existam infinitas formas de definir liberdade, a liberdade dentro da concepção, dentro do debate filosófico, parte de uma ideia da possibilidade do homem poder agir segundo a sua vontade e livre escolha, dentro, obviamente, de certos valores éticos, de certos valores morais, porque senão a gente vai entrando em outro campo, a gente já está entrando quase que no campo de uma libertinagem, enfim, de uma liberdade sem limites, etc. E falar em liberdade não é justamente não falar em nenhum tipo de limite, né, em nenhum tipo de controle. Afinal de contas, nós vivemos em sociedade, nós convivemos uns com os outros, e a própria concepção de liberdade não pode ser, vamos dizer assim, derivada daquilo que eu quero, que eu penso, que eu desejo, né? Não pode ser assim. A gente tem regras, tem outros princípios. Aí a gente tem também, pessoal, uma segunda dica que eu vou trazer para vocês, tá? Que aí, ó, dica 2. Que é a liberdade em um dos filósofos que nós trabalhamos em sala, que é o filósofo Jean-Paul Sartre, certo? Então no Sartre, que é um filósofo lá de 1905, seu nascimento e falecimento em 1980, ele é um filósofo expoente, como nós trabalhamos em sala de aula, do existencialismo. Ele foi influenciado por filósofos contemporâneos alemães, né? Filósofos como o Nietzsche, o Heidegger e até mesmo o Russell, tá, gente? Então ele tem aí um amplo leque de filósofos que influenciaram na formação do seu pensamento. No campo político, a gente sabe que o Sartre foi marcado por uma adesão mais forte, sobretudo, ao marxismo, muito embora ele não tenha dado a interpretação exata daquilo que o Marx tinha escrito, né? Ele fez uma adaptação dessa compreensão às suas obras. Vale lembrar, por exemplo, que o Sartre ele era um dos fiéis críticos, né, vamos dizer assim, em relação aos regimes totalitários, ou seja, ditaduras que poderiam incorrer em opressão, e ele era também um líder pacifista. Outra coisa interessante, o Sartre ele foi um defensor ferrenho de uma ideia, de uma concepção de liberdade irrestrita. Então, por mais paradoxal que pudesse ser, né, entendida inclusive
Ele tinha, inclusive, uma concepção de que os seres humanos, eles estavam condenados a ser livres. Então, por mais paradoxal que possa parecer essa ideia, como é que alguém pode estar condenado a ser livre? Mas isso fazia parte, né? É uma síntese, é um resumo do pensamento do Sartre. Porque o que ele quis dizer com isso tudo? Ele quis dizer que, inevitavelmente, no dia a dia, na nossa vida, né, em diferentes momentos, em diferentes instituições, em diferentes locais onde a gente estiver, nós vamos ter que fazer diferentes escolhas. Então, por mais que fatores externos, fatores culturais, fatores sociais, enfim, condicionantes externos possam vir a influenciar as nossas escolhas, ainda assim, nós é que somos aqueles responsáveis por fazê-las. Então, nós é que fazemos as nossas escolhas no dia a dia. E isso é um elemento inexorável, é algo que não dá para quebrar, é algo que não dá para romper, é algo que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. Ainda que essa escolha, né, ainda que diante dessa escolha nós possamos nos resignar, né? Ou seja, a gente possa pura e simplesmente aceitar as coisas, aceitar o nosso destino, ou a gente possa enfrentá-lo, né? Enfrentar a realidade, enfrentar a vida, modificar as coisas tais como elas são, né? Adotar um outro tipo de rumo para as nossas vidas. Portanto, o Sartre, ele é aqui dentro dessa definição um existencialista. Imagina, inclusive, que no contexto em que ele viveu, ele passou por duas grandes guerras mundiais, né? Tanto a primeira quanto a segunda grande guerra. Lembrando que ele nasceu em 1905 e faleceu em 1980, né? E, portanto, era fundamental naquele momento perguntar qual que era o sentido daquilo tudo, né? Ou seja, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da morte, qual é o sentido da civilização, por que devemos nos afastar da barbárie, né? Ou seja, a gente precisaria, por que a gente deve justamente valorizar tanto a paz e por que a gente deve se afastar do caos? Porque o momento, né, o contexto pedia justamente aquilo. Então, dentro desse, né, nesse momento, vamos dizer assim, dentro desse contexto, era normal, né, se buscar ou se fazer uma discussão a respeito do sentido da existência e que se faz presente até os dias de hoje na nossa reflexão, né? De onde vim, para onde vou, né? O que eu pretendo fazer, o que a gente faz da nossa vida, como que a gente faz as nossas escolhas, se a gente é condicionado por alguém ou não. A nossa consciência, portanto, compreende a nossa finitude aqui no mundo. Esse é um ponto alto do pensamento do Sartre, né? E desse modo, ao entender que nós somos seres finitos, é fundamental compreendermos o que fazemos com essa nossa liberdade, né? Até a musiquinha, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Tá vendo? Baseada no Sartre essa ideia aí. Até porque nós precisamos lidar justamente com essa angústia existencial relacionada à nossa finitude. Somos seres finitos. Tivemos um início e teremos um fim dentro dessa concepção do Sartre. Dentre as suas obras, eu vou destacar uma delas, que é O Ser e o Nada, que é uma das suas obras mais importantes, na qual demonstra suas principais ideias a respeito do existencialismo. Show? E com isso eu vou partindo para a dica 3. Essa dica 3 que eu trago para vocês é justamente sobre a concepção de liberdade num outro autor que talvez não é nem o mais comum de se debater, mas é um autor muito importante. Eu mostrei para vocês que ele tem ideias muito bacanas para a gente poder pensar, que é justamente o Isaiah Berlin. Então aqui eu vou trazer essa dica 3, que é a liberdade em Isaiah Berlin. Quem que foi o Isaiah Berlin? Ele foi alguém também que viveu aí no mesmo período que Sartre, na realidade, mas deu outras saídas, né? Fez outras discussões a respeito da liberdade. Então o Isaiah Berlin, nascido em 1909, falecido em 1997, é um filósofo e teórico social russo-britânico. Olha só que curiosa a trajetória dele e, consequentemente, a influência que isso vai exercer na formulação do seu pensamento, né? Então ele é um filósofo russo-britânico que viveu no século XX praticamente inteiro e, portanto, as suas ideias refletem os dilemas, principalmente no âmbito da política, que marcou esse período que, como bem nos disse, por exemplo, um dos autores, né, fantásticos aí do século XX, que está aqui na minha estante aqui atrás, ó, tá vendo? O Eric Hobsbawm, sobre o breve século XX, ele viveu justamente toda essa potencialidade, toda essa divisão do século XX que se fez presente entre múltiplos tipos de regimes políticos, né? Tanto regimes políticos que preconizavam justamente a democracia, assim como regimes políticos que foram regimes totalitários, né? Seja os totalitarismos mais à direita, como foi o caso do nazismo, como foi o caso do fascismo, ou o totalitarismo mais à esquerda, como foi o caso do stalinismo, ali, o regime político soviético. Então ele viveu todo esse período, refletiu sobre tudo isso, e isso faz presente dentro do seu debate teórico a respeito da liberdade. Então ele é um crítico ferrenho, Isaiah Berlin, em relação às ideologias totalitárias. No debate sobre a liberdade, né, destaque aí para na verdade, uma conferência, né, que o Berlin fez na Universidade de Oxford, porque ele mesmo não deixou isso escrito, que é o ensaio, que depois foi publicado, né, por alguns dos que acompanhavam a sua obra, que era os dois conceitos
de liberdade. Então, nesse ensaio, né, o Berling ele acaba justamente discutindo aquilo que ele entende como duas dimensões fundamentais do debate sobre liberdade, presente em larga medida no liberalismo político, que é justamente a ideia de liberdade negativa e a ideia de liberdade positiva. O problema fundamental para o Berling poder definir, discutir, debater liberdade reside justamente numa pergunta. E que pergunta seria essa, Brunão? A pergunta é: por que uma pessoa deve obedecer a outra? Então percebe que a reflexão do Berling, diferente por vezes do que a do Sartre, que é uma concepção mais ampla, existencialista, o debate do Berling é um debate muito mais presente dentro da esfera política, que era onde ele queria justamente entrar e discutir o tema da liberdade. Porque ele mesmo dizia que havia mais de 200 tipos de concepções diferentes sobre esse conceito, sobre essa ideia no debate filosófico. Então, essa pergunta, por que uma pessoa deve obedecer a outra? E a partir disso ele começou a refletir e estabeleceu duas distinções, fazendo um diálogo com essa tradição, né, do liberalismo, principalmente com um autor em específico chamado Benjamin Constant, tá? Então o que ele vai fazer? Ó? Ele vai ter inclusive uma frase que vai expressar o seu pensamento, ou seja, vai ser quase que uma frase resumo. Abre aspas, né? Coagir um homem é privá-lo da liberdade. Então não precisa dizer, não precisa nem reforçar tanto a ideia aqui de que o Berling vai ser um grande defensor das liberdades individuais, ou seja, das liberdades particulares, da liberdade do indivíduo, e um fiel, né, um ferrenho, aliás, crítico em relação a essa ideia de liberdade coletiva que estava supostamente contida nesses regimes totalitários. Dentro dessa lógica da liberdade negativa, então tentando entender esse primeiro conceito de liberdade negativa, a liberdade é entendida como uma contenção externa. Então, ó, é a liberdade da contenção externa. Como assim, Brunão? Ou seja, a liberdade de fazer algo sem a contestação do Estado. Então, um exemplo, para efetiva liberdade de imprensa, basta que o Estado não a censure. A liberdade em relação à propriedade privada, por exemplo, é garantida quando o Estado não viola esse espaço particular dos indivíduos. Então a definição do conceito é realizada a partir da resposta a uma questão específica, que seria: qual é a área em que um sujeito, né, deve ter permissão de fazer ou ser sem a interferência de outras pessoas, de outras instituições e assim por diante. Beleza? Então, ó, nesse sentido, estariam ali relacionadas as liberdades negativas, as liberdades de consciência, na qual a gente poderia incluir aqui a própria liberdade religiosa, a liberdade de expressão, de locomoção, como eu já disse, a própria inviolabilidade do domicílio, tá? Então tudo, o direito à integridade física, tudo isso seriam liberdades que estariam dentro dessa chave negativa. Então, em resumo, essa liberdade negativa, tão valorizada pelo Isaiah Berling, é justamente a liberdade individual. Em oposição a essa liberdade individual, o Berling tem também a compreensão do que ele vai chamar de liberdade positiva. Essa liberdade positiva é uma liberdade como uma espécie de autorrealização do indivíduo. É a liberdade para se fazer algo. Portanto, é uma liberdade que é autorizada, contida, né, previamente pelo Estado. Então, qual seria a pergunta aqui que melhor definiria essa liberdade? O que é ou quem é a fonte do controle ou interferência capaz de determinar, né, que uma coisa em vez da outra, ou seja, essa instância quase que coercitiva, vamos dizer assim, que tenta regular a vida em sociedade. Então a gente sabe que o Berling vai ser um ferrenho crítico em relação a isso. Por quê? Porque ele tinha entendido, né, que, na verdade, essa liberdade positiva, ela deveria em larga medida ser matizada pela liberdade negativa. Por quê? Porque senão a gente poderia incorrer justamente naquilo que o século XX demonstrou todo o seu potencial de destruição, em nome de uma suposta liberdade coletiva, por exemplo, ou em nome de uma suposta libertação e etc. Por exemplo, né, se sacrificaram milhões de judeus. Por exemplo, se exterminaram povos que não eram povos vistos como amigos. Então, quer dizer, essa crítica do Isaiah Berling, essa valorização da liberdade negativa, é um ponto fundamental também que a gente viu dentro desse debate. Show de bola, galera? Então essa liberdade seria a liberdade coletiva. Chique 10, beleza pura? Essas 3 dicas vão preparar vocês para avaliação integrada. Tô com saudade, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Continua seguindo aqui no canal para vocês poderem receber as atualizações. Estuda aí, foco, força, fé e vambora, né? E, né, como foi no começo do vídeo, hein? Beijo pra vocês, galera. Valeu!